Aí quer dizer que a crise do Fortaleza e os protestos da torcida é porque o Ceará é o sexto colocado da Série A nesse momento, com 15 pontos, tá bem na Série A. Porra, gente, pelo amor de Deus, né? Pra mim, é óbvio que não. Vamos aqui trazer primeiro, é um vídeo de compiladão geral, tá? Ceará, Fortaleza, mercado da bola, esporte, é o pacotão Série A, pra gente trazer aqui o contexto geral da tabela. O Bragantino jogou ontem, venceu mais uma contra o Juventude. E vamos lá, começando aqui com a polêmica. Jornalista do Sport TV, Lédio Carmona, fala da crise no rival e cita o Ceará. Vamos lá. Eu acho que a gente está discutindo certo, Fortaleza. Fortaleza a nível nacional, mas o que está pegando é o nível local. Porque o Fortaleza não ganha do Ceará desde 2023. Perdeu o título cearense para o Ceará. E o Ceará é quinto colocado. O Fortaleza é 14º, cara. No final das contas, o que mais incomoda é o Ceará. Eu acho que a gente está... Vamos lá pegar o contexto, tá? Essa minha introdução inicial talvez foi muito exagerada. Observando o vídeo completo, fica claro para todo mundo. O que é que o Lédio Carmona tava falando? Pô, faz basicamente mais de 2 anos que o Fortaleza não sabe o que é vencer do Ceará. Pô, esse ano o Ceará foi campeão cearense em cima do Fortaleza e vencendo 2 vezes, né? Eu sei que foi uma vitória e um empate, mas na temporada 3 clássicos, 2 vitórias para o Ceará e um empate ao todo. Beleza, que o Ceará foi um dos ingredientes, de fato, importantes para a crise do Fortaleza ser instaurada. Isso aí tá claro, é um dos ingredientes ali. Até porque no Clássico Rei o Ceará venceu e aumentou a crise no Fortaleza. Fato, ponto, beleza. Mas eu não acho que a torcida do Fortaleza observa para o cenário ali estadual e fala, porra, a gente tá revoltado e fazendo protesto porque o Ceará é quinto. Não observa dessa forma nem a pau. É a mesma coisa se a gente analisar o cenário oposto. Vamos supor, o Ceará é o 18º. O Ceará tá na 18ª colocação. Aí a crise acabaria no Fortaleza, porque o Fortaleza está ali beirando a zona do rebaixamento, nesse momento é o 16º colocado? Eu acho que não. Acho que a crise seria quase que a mesma, diria que no mínimo com 90% da intensidade dos protestos, das críticas, e de todas as declarações que a gente já viu de Vojvoda, agora teve pronunciamento de Marcelo Paes. Então, assim, eu acho que a crise no Fortaleza não seria muito amenizada se o Ceará tivesse na 18ª colocação, não. Acho que a crise seria quase que a mesma. Quase que a mesma, acho que não mudaria em quase que nada, tá? Só para pontuar isso aqui. E se fosse o oposto? O Fortaleza tivesse, sei lá, na 4ª colocação e o Ceará tivesse na 18ª colocação. Aí a torcida do Ceará ia ficar revoltada, sei lá, com a diretoria, a crise seria muito maior porque o Fortaleza estaria no G4? Para mim não faz muito sentido isso, óbvio. Tem um ingrediente local, óbvio que sim, que tem aquele tempero especial. Se eu tô na merda e o meu rival tá muito bem e já venceu um título contra o meu time, minha equipe nessa temporada, é óbvio que vai ter aquele tempero especial, a pimenta. É o famoso cereja no bolo, é a cereja no bolo, irmão. Mas é um dos ingredientes. O bolo mesmo, aí é a falta de competência de Marcelo Paes, é a falta de competência do grupo de jogadores e a falta de vergonha na cara de alguns jogadores, e também falta de competência, de certo modo, um pouco de Vojvoda também, que ele também é um desses ingredientes. Não faz um bom trabalho em 2025. Seja na formação do elenco, que ele deu aval para vários jogadores chegarem, ou no trabalho dentro da lei das 4 linhas, trabalho tático feito dele na temporada. Então, assim, o pacote geral, no final das contas, da crise do Fortaleza, não acho que é devido muito ao Ceará. Eu sei que a perda do título de um campeonato cearense para o rival pesa, beleza, ok. Mas não acho que é o fator principal, o Ceará está bem, que por isso que o Fortaleza está em crise. Não, não acho nem a pau. Para mim, é por causa das péssimas atuações da equipe, eliminação em Copa do Brasil para o Retrô, campanha fraca na Série A, brigando ali para não cair, e o próprio Marcelo Paz admitiu. A campanha é fraca e briga para não cair. Campanha ridícula na Copa do Nordeste, só se classificou mais uma vez pela incompetência dos demais no Grupo A, foi o 4º colocado de forma constrangedora, assim como foi temporada passada. Só que temporada passada conseguiu recuperar, fez uma boa campanha na Copa do Nordeste, bateu o campeão e na Série A fez campanha de G4. Esse ano não dá o menor indício de alguma evolução e de alguma perspectiva. O menor indício que vai voltar a ser aquele Fortaleza de 24. A priori, aparentemente, não dá indício que vai ser aquilo ali, não. Pode até ser que se recupere a partir de agora e faça uma campanha de 10ª colocação. E consiga a estabilidade ali no meio da tabela da Série A. Beleza, agora, campanha de G4, campeão de Copa do Nordeste, Libertadores a avançar, esquece. E já vai perder muito provavelmente amanhã contra o Racing. E a tendência é que perca de muito, viu? Se continuar jogando esse futebol sem vergonha, a tendência é que perca de muito, tá?
Ó, complementando aqui a informação sobre o Fortaleza e pegando o pacotão do Ceará também, o Fortaleza embarcou aí para a Argentina no começo da tarde desta terça-feira, dia 27, na delegação 26 relacionados por Vojvoda para o jogo contra o Racing, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. Na lista, 2 ausências do jogo passado, Paul Fernandes e Diogo Barbosa. Alvos de críticas na derrota contra o Cruzeiro não foram relacionados. Paul Fernandes anda em campo, assim como outros jogadores, mas Paul Fernandes acho que é o símbolo disso, é um jogador que anda em campo. E Diogo Barbosa é uma piada, gente. Ele é horroroso mesmo. Que eu cansei de falar isso aqui para vocês. E muito, não, que é isso, que absurdo. Foi campeão da Libertadores com o Fluminense. Ele nem era titular, gente, pelo amor de Deus. Eu acompanhei vários jogos de Diogo Barbosa no Fluminense, no Grêmio, no Palmeiras. Ele é uma piada, ele é horroroso. Observe no segundo gol do Cruzeiro. Ele estende o tapete vermelho, pô. Ele cai de joelhos, pô. Tá ligado? Foi ridículo, foi constrangedor. Porque ele é fraquíssimo como jogador de futebol mesmo. E é perninha também. É perninha também. Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui. Olha essa marcação de Diogo Barbosa. Ele achou que Lucas Silva ia dar o passe aqui, né, pra Gabigol, mas não. Aí ele foi tentar interceptar um passe. Olha a marcação. Olha a falta de vergonha na cara. Olha o Fernando desfilando, andando em campo. É isso aí que é o Fortaleza de 2025. Só não é a piada do Nordeste, porque o Sport consegue superar, infelizmente. Aí eu já mudo até o semblante do meu rosto, né? Eu já tenho que dar aquela cabisbaixa aqui, baixar a régua, porque, porra, eu sou a chacota do Brasil, cara, nem só do Nordeste. Infelizmente, essa temporada, eu sou a chacota do Brasil. Para complementar o pacotão do futebol cearense, né? Vamos falar sobre o Ceará agora. Tem notícia do mercado da bola interessante, que inclusive já ficou especulado no Sport também. Vamos passar aqui para o Sport, vamos passar aqui para a Série A e finalizar esse pacotão geral aqui para falar sobre os times do Nordeste, tá? Antes disso, o recado da Montenegro Cargas entra em ação a todo vapor. A Montenegro Cargas é a palavra-chave para transportar sua mercadoria em 2025. Há mais de 10 anos, a Montenegro Cargas vem transportando compromisso para todo o Brasil. Com as modalidades de entregas fracionadas, expressas e dedicadas, vem oferecendo sempre o melhor serviço e detalhe, por um precinho justo. Além disso, a Montenegro Cargas é uma das poucas do Brasil a incluir prazo de entrega em proposta para vários trechos do contrato, garantindo confiança, eficiência e transparência em cada entrega. Essa é a Montenegro Cargas transportando compromisso. É carga, viu, pai? Vamos lá, gente. De olho no Jair. Ó, Ceará negocia com Vasco, mas alto salário pode travar o negócio. Assim como foi com o Atlético Paranaense. Mais uma vez, aqui, ó. Olha isso aqui, cara. O principal obstáculo, no entanto, é o alto custo. Jair tem vencimentos na casa dos 900 mil reais. Para tudo. Cara, aonde a gente está no futebol brasileiro, velho? Jair, hoje, reserva do Vasco, que fez boas temporadas em 2024/23. É um jogador que sofre ali com lesões, beleza, mas é um bom jogador. Gosto demais de Jair. Agora, 2025, você está pagando 900 mil reais por mês para Jair, gente. Acompanhei ele profundamente no Sport, acompanhei profundamente no Vasco, no Atlético Mineiro. É bom jogador, ninguém tá discutindo isso. Agora, pagar 900 mil para ele. Cara, tu paga 900 mil para um craque vindo do futebol europeu. Ali, não necessariamente no final da carreira, mas metade pro final da carreira e até em fim de carreira mesmo. Sei lá, tu vai trazer De Bruyne com 37 anos para jogar uma Série A, 900 mil, beleza, dá para entender. Agora, Jair, que é um segundo volante / primeiro volante ali, pode jogar nas duas, 900 mil, é insanidade mental. Tá, dito isso, pro Ceará seria uma boa? Excelente. Assim como pro Sport, queria muito Jair no Sport e no Ceará, tá? No Ceará, obviamente, também seria muito bom. Mas só para complementar aqui, ó. O Ceará avalia a contratação de Jair do Vasco na janela de junho. Antes da parada para o Mundial de Clubes, o futebol brasileiro terá uma janela de transferências entre os dias 2 e 10 de junho. O Ceará estuda antecipar algumas contratações que inicialmente estavam previstas apenas para a segunda janela nacional, entre julho e setembro. Um dos nomes que surge no radar do vovô é o volante Jair, atualmente no Vasco. O clube carioca tem interesse em negociar o jogador, que possui um dos salários mais altos do elenco, e pouco tem sido aproveitado nesta temporada. O técnico do Ceará, Léo Condé, já deu aval para a chegada do atleta. Segundo informações de páginas especializadas na cobertura vascaína, as conversas estão em curso, tá? Mas ainda não estão finalizadas. Cara, jogador que encorpa grupo, cara. O Ceará hoje de volante de qualidade tem quem? Dieguinho, que joga de primeiro volante, Lourenço ali, que joga de segundo volante, aí tem o Richardson e o Fernando Sobral. Já aí chegando hoje, ele chega para disputar titularidade, tá? Ele não chega para, vou compor grupo e ficar aqui no banco de vez em quando eu vou entrar, não. Ele chega para ser titular. É um cara que tem uma boa bola longa, um bom passe ali em transição, é um cara que sabe marcar bem também, tem um bom posicionamento,
tem um bom cabeceio dentro da grande área, ofensivamente falando. É bom jogador, cara. É um segundo volante para time que briga para não cair, excelente, para encorpar grupo. E se der sorte dele estar jogando bem, vai ajudar bastante. Queria muito no meu esporte, inclusive, tá? Bom, dito tudo isso, régua passada no Ceará, não tem nada fechado, né? Então a gente não vai aprofundar análise aqui nenhuma de Jair nesse momento, tá, gente? E se ele for contratado mesmo, a gente traz aqui a análise completa. Se o Ceará ganhar essa aí, eu acho que ele tá ganhando duas vezes, tá? Ele tá trazendo um bom jogador e tá tirando do mercado um jogador que seria visado e buscado por outros clubes que brigam para não cair, assim como o Ceará. Ah, então o Ceará nesse momento é o sexto colocado, não briga para não cair não. O quê? Qual é a garantia que o Ceará não vai cair? Nenhuma, gente. Tem 15 pontos, faz uma boa campanha até o momento, é verdade. Os jogos mais difíceis vão começar a partir de agora, nos próximos jogos. Atlético Mineiro, depois tem Botafogo. Não vou decorar aqui jogo a jogo, tá? Do Ceará. Tem o Clássico Rei, que o Ceará é pai do Fortaleza, a gente sabe. Mas assim, a sequência do Ceará mais difícil começa agora, da metade para o final do primeiro turno. Disse que esse aproveitamento que o Ceará tem de 55% cai um pouco para 50%, 46%, 44% e vai caindo ali para décima primeira, 13ª colocação. Eu acredito que o Ceará tende a cair um pouco mais na tabela com o decorrer das rodadas, tá? Por falar em Série A, ontem teve, viu? Na 10ª rodada, o Bragantino venceu do Juventude por 1-0, um golaço de falta de John, a bola pega na trave e entra no ângulo, na gaveta, e o Juventude continua afundado na vice-lanterna com 8 pontos. A aspas afundada é um pouco exagerada, porque se o Juventude ganhar um jogo, ele já sai da zona. Ele já pode bater na 14ª colocação. Então, é um afundado entre aspas. Quem de fato está afundado na zona é o meu esporte, infelizmente. Bom, o Ceará pegaria o Botafogo nessa 10ª rodada no final de semana, mas acabou que não vai rolar o jogo, né? Só aí na próxima quarta-feira, no dia 4 de junho, tá, rapaziada? Bom, dito tudo isso, esporte agora, tá, gente? Esporte. Vamos trazer aqui uma análise tática rápida do esporte aí contra a equipe do Internacional, como é que o time estava montado para realizar as ações defensivas. Olha que interessante. Última parte do aquecimento do esporte ontem para o jogo contra o Inter, né? Uma linha de 5, a última linha de 5, 3 zagueiros e 2 laterais. O auxiliar começa a fazer movimentos defensivos. Quando sempre um dos atletas sobe a linha, sempre há um movimento de cobertura realizado. Eu chamo a atenção de vocês para o Cariús, lá do lado esquerdo, tá? Primeira linha sobe, acompanha o movimento do auxiliar. Sempre que um salta a linha, saltou a linha, os 2 zagueiros fecham. O Chico sobe a linha, o lateral fecha, ou é para fechar, o zagueiro fecha. O lateral sobe, o zagueiro fecha. E aí vai gerando as compensações, sempre que algum jogador sobe a linha, isso gera uma memória de trabalho para aquilo que os jogadores irão fazer daqui a pouco e replicar no jogo. Então vamos lá para o jogo para ver se isso realmente aconteceu. Está aqui a linha de 5, nesse instante do jogo. A bola vai entrar lá do lado esquerdo e direito do esporte de defesa. O Hereda vai subir, vai sair da sua linha de 5. O Lucas Cunha faz o movimento de subida, beleza? E o Antônio Carlos atrasa completamente o movimento dele. E aí o Cariús também não fecha, o Chico anda na sobreposição do Antônio Carlos, mas o Zé Lucas que vem fazer a cobertura da linha da frente para recompor a linha de defesa. E aí vamos de novo. A linha de 5 está formada, a bola mais uma vez lá do lado esquerdo, o Hereda sobe. Detalhe, tá? Eu tive que pausar aqui, mas se você voltar um pouquinho o vídeo, Cariús, ele observa que ele tem que fechar um pouco, mas ao mesmo tempo, ele observa esse, eu não sei aqui se é o lateral direito do Inter, ou se é o ponta, acho que é o lateral direito, o Brian Aguirre, se eu não me engano. Ele percebe que tem um cara que também, tipo, se ele fechar muito, ele fica pensando, pô, será que o cara vai atacar aqui minhas costas? E aí pode sair um cruzamento aqui. Aí ele ficou nessa, porra, será que eu vou um pouco mais, fecho um pouco mais, ou abro um pouco? Só que aí, mais uma vez, aí tem um trabalho tático do professor Antônio nos treinamentos. Tipo, se nos treinamentos é para ele fechar, meu irmão, fecha, porra. E aqui o trabalho do ponta é recompor para que o lateral não apareça livre aqui dentro da grande área. Aí eu não tô lá nos treinamentos para saber exatamente o que é que foi trabalhado, né? O Lucas Cunha sobe, o Antônio Carlos sobe. Ó, e ele tá mais uma vez abrindo aqui as mãos. Tipo, ele observa que esse cara aqui tá meio livre. Se vier um cruzamento aqui nesse espaço, Karius fala, porra, eu vou fechar nesse cara ou eu deixo o cara aqui que pode aparecer? Lógico que o mais urgente seria ele fechar um pouco mais aqui, do que ficar aqui sem marcar ninguém. Sobreposição na linha. E ele tá abrindo, parece como que diz, pô, tô com um aqui, tem um cara aqui que pode aparecer atrás de mim. Porque se ele fecha e esse aqui ataca o espaço, ele fica livre também, tá ligado? Não é que ele vai ficar... não é que o cara pode achar um passe aqui também, né? Entre Barleta e Karius aqui, ó, rasgando aqui, ó.
E o cara pode aparecer com muito perigo dentro da grande área também. É foda. Tem lance que é difícil, velho. O Chico fecha. Olha o Cariús aqui abrindo os braços. Por quê? Tá em dúvida. Ó. Agora tem um espaço relevante. E aí, talvez o maior culpado disso tudinho aqui é Barleta. Nem saiu gol nesse lance, tá, gente? Só pra deixar claro. Mas tá ligado? Talvez o maior culpado disso tudinho aqui é Barleta, que deveria estar um pouco mais aberto. Porque se Barleta tá aqui, Carius falou, porra, pelo menos Barleta tá aqui, eu posso fechar mais aqui na dele. Se vai ou se não vai. Onde era para ele estar, é onde a bola entrou. E aí aquela história, a ideia tá ali. A ação tá ali. O jogador tem que cumprir. Se a ideia do treinador é boa ou não, é outra história. Mas que tem uma ideia de defesa para esse tipo de sistema, tem. O jogador tem que cumprir. Beleza? Abraço. Bom, eu gostei da análise feita, tá? Detalhe que, durante o jogo, Chico dá um esporro muito grande em Cariús. Eu não sei se foi nesse lance, se foi um pouco depois, não lembro. Foi ainda no primeiro tempo da partida, não era no segundo tempo, não. Foi no primeiro tempo ainda. Se brincar, foi nesse lance, foi um pouco depois, um pouco antes. Não vou lembrar agora de cabeça. Mas Chico dá um esporro muito grande em Cariús. Porque ele, pô, a gente treinou a movimentação e tu não conseguiu executar bem. Talvez foi nesse lance. Mas, mais uma vez, ele tava com aquele medo. Pô, eu vou e deixo aqui as costas toda aberta, porque se o cara acha um passe também, Brian Reis sai com condições boas também, ou eu fico. Aí ele ficou nem. Foi, tipo, no final das contas pode ser que ele errou, mas pode ser que ele ficou também, porra, se eu for pra aqui vai ser um erro, se eu ficar lá vai ser um erro, vou deixar espaço em algum lugar, e aí eu vou rezar. É foda, irmão. Aí talvez foi Barleta. Talvez aí o grande culpado talvez foi Barleta, que não recompôs tão bem. Porque Barleta estava ali olhando, pô, ao lado de Zé Lucas praticamente. Se ele tivesse um pouco mais para a esquerda, talvez esse espaço não surgiria com tanta facilidade para o Internacional quase fazer o gol, né? Mas não saiu o gol, não. Nesse lance, não, né? Enfim, é isso, gente. Dito tudo isso, ainda assim, o time do Sport de Oliveira, para mim, é uma baderna, mal escalado, mal posicionado dentro de campo ofensivamente. A ideia de jogo dele, para mim, foi ridícula contra o Inter. Mas esse debate a gente alongou bastante. Nem vou voltar a falar de Lucas Lima na ponta, não precisava se retrair todo contra o Inter, pela razão óbvia, o Inter reserva, time lento, amassa os caras, cara, joga propondo o jogo, subindo as linhas, jogando com a posse de bola, o Sport ia massacrar. Bota Sosso aí pra treinar o Sport contra o Inter. O Sport faria 4-0 no Internacional, fora o vareio de bola, tá? Bom, tamo junto, abraço pra todos vocês, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações. Valeu!